todos, a todas. Sejam bem-vindos a mais um programa Despertar com Justiça e Paz, recebendo hoje Dom Joaquim Mol Guimarães, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, reitor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB. Nosso tema de hoje, Escola Casa Comum, na PUC Minas, inaugurada na noite de ontem, e que vamos discorrer ao longo do programa de hoje sobre esse tema. Bem-vindo, Dom Mol, bom dia. É um prazer ter o senhor entre nós no programa Despertar Justiça e Paz. Nuno, o prazer é meu, a alegria é compartilhada, porque sei da sua trajetória, da sua dedicação, não somente a este programa, mas a dedicação à mudança desse mundo e dos corações e mentes, né, para que possamos ser pessoas melhores, uma sociedade melhor. Uma alegria muito grande estar aqui com você. Muito bom. Dom Mol, nos apresente um pouco. É comum que a gente pergunte, e é curioso também a todos os nossos ouvintes, telespectadores, o despertar dessa vocação, como é que o senhor chegou de uma vocação jovem a um bispo jovem? Sim. Então, eu sou mineiro da Zona da Mata, uma cidade chamada Ponte Nova. E tudo tem a ver, na minha vida, com a história da minha própria família, tanto por parte de pai como por parte de mãe, mas especificamente no âmbito familiar, no núcleo familiar dentro de casa, as marcas, né, que as pessoas deixam em nós. Nós somos 7 irmãos, 6 homens e uma mulher, hoje todos casados, né, todos já encaminhados na vida. Minha mãe vive, vai completar agora 85 anos. Foi ali no berço da família que pude também ocupar o berço das minhas vocações. Eu costumo falar vocação sempre no plural, porque todos nós somos enriquecidos por muitos dons, muitas vocações que Deus nos dá para várias coisas, né? E depois fui seguindo e estudando sempre em escolas católicas, né, dos salesianos, depois, muito lá na frente, né, os jesuítas. E assim fui descobrindo que a minha vida fazia sentido na medida em que também eu me colocasse em serviço. E assim fui caminhando com os próprios salesianos, fui para a formação de preparação para ser padre salesiano, assim aconteceu, fui ordenado em 1988, já tem mais de 30 anos de padre, e trabalhei em diversos lugares, trabalhei em Goiânia, Barbacena, Belo Horizonte, no Espírito Santo, no sul do estado do Espírito Santo, na Diocese de Cachoeiro do Itapemirim, em Araxá, no Triângulo Mineiro, enfim, a gente foi passando por diversos lugares, né, conforme as etapas de formação. Até que me instalei em Belo Horizonte. Aqui eu estudei filosofia, teologia, morei aqui várias vezes, antes desta última, já há muitos anos. Portanto, eu sou também um pouco belo-horizontino, né? Muitos anos aqui. Eu passei para o clero da Arquidiocese de Belo Horizonte, e hoje sou bispo auxiliar na Arquidiocese de Belo Horizonte. Eu fui ordenado em 2006, a ordenação episcopal, e desde lá tenho trabalhado aqui com as comunidades, nas regiões episcopais, no campo da comunicação, da educação, da pastoral popular, enfim, servindo. E na CNBB, prezados amigos e amigas, né, desde quando fui ordenado, portanto já há alguns bons anos, né, tenho também tentado colocar minha vida a serviço, né? Por isso eu presidi a Comissão de Cultura e Educação e agora presido a Comissão de Comunicação, tudo no espírito mesmo do serviço. Agora, o mais importante, e termino, devo agradecer muito a Deus,
por estar no meio de muitas pessoas que têm uma visão aberta, um horizonte aberto. Eu nunca trabalhei no meio de pessoas com a visão estreita, com horizonte curto, não é? Que veem as coisas de uma maneira fechada, de uma maneira truncada e assim por diante. Então, agradeço muito a Deus. Esse agradecimento se dá também porque Ele colocou em mim uma sensibilidade para com o outro, especialmente o outro sofrido, machucado, o outro empobrecido, expoliado dos seus direitos, né? Então, por isso eu vivo desejando, com uma fome, com uma sede terrível de uma sociedade nova, de um mundo novo, onde as pessoas todas possam viver em paz e com dignidade. Tudo bem. Bom, então, o senhor começou a sua vocação na vida salesiana Isso, e depois passou para a Arquidiocese de Belo Horizonte. Foi encardinado no clero da Arquidiocese de Belo Horizonte. Então, é exatamente. desta vocação salesiana que nasce a comunhão tão profunda que o senhor tem, tanto com a comunicação social quanto com a educação básica, não é isso? Isso, Nuno, você está muito, muito por dentro mesmo. Porque são dois, digamos, carismas que se fundem, né, na missão salesiana no mundo, né? Eu costumo até dizer aos salesianos, né, com muita amizade, tenho muita consideração, agradeço muito a eles, né, que eles é que são culpados de tudo, inclusive eu estar envolvido com comunicação, com educação, né, e sempre numa perspectiva e num horizonte muito libertário, né. Mas eu estudei também com os jesuítas, o estrito sensu eu fiz com os jesuítas. E os jesuítas rigorosos, né, no pensamento e tudo, e sobretudo rigorosos também no método, isso é muito importante, me ajudou muito a consolidar um método de pensar as coisas, que inclui, não é? A dialética, de modo que a gente seja capaz de perceber bem, né, as contradições da própria realidade e, sobretudo, buscar soluções sem nunca negar as boas soluções para os problemas do passado, né? Então, eu devo também muito aos jesuítas, somos muito, muito amigos, não é? E por isso, Nuno, queria até propor, se você me permitir, não é? E se for possível, quem sabe a gente dedicar essa nossa conversa ao Padre Thierry, não é? O Padre Thierry está doente, é jesuíta, é um homem extraordinário. Aliás, o único padre demógrafo que eu conheço. Não conheci no passado, nem conheço atualmente. E ele está com problemas sérios, né, de saúde. Então, a dedicação deste Despertar com Justiça e Paz ao querido Padre Thierry, que tem ajudado a Igreja, a CNBB, a pensar, né, os melhores caminhos a serem trilhados. Muito bom. E Padre Thierry, que é membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, inclusive, e estamos torcendo muito pela sua breve recuperação. Ele com seu jeito espontâneo, alegre, sempre muito feliz, mas também de muita profundidade. Um homem muito preparado e uma personalidade incrível. Nosso programa de hoje, então, Despertar com Justiça e Paz, dessa sexta-feira, dedicado ao Padre Thierry, com todo o nosso carinho e a nossa saudação a ele. Então, Dom Mal, esse tema, esta nova linguagem, né? Casa comum é algo, é um termo novo, não um termo novo, mas não é tão comum, e quem o resgata, quem o traz à tona é o Papa Francisco, né? Então, antes de entrarmos propriamente no tema da escola Casa Comum, gostaria que o senhor nos discorresse um pouco o significado desta casa comum que o Papa Francisco traz e que agora tem sido assim um dos eixos centrais da igreja no mundo e em especial na igreja no Brasil, com tantos elementos importantes que esta casa comum tem nos atraído até os dias de hoje. Olha, Nuno e prezados
participantes, né, desta transmissão ao vivo. Eu entendo que, sob o ponto de vista da linguagem, o significado de uma palavra ele pode ser, digamos, majorado ou, se não, minimizado. E casa comum passa por este processo, esta expressão casa comum. Casa comum é a casa de todos nós, a oicumene, é o mundo, é o planeta Terra, com tudo que ele tem. Isso é importante, com tudo que ele tem, que não é só a vida humana. O planeta Terra é também a casa da água doce, que nós precisamos para viver, não é? É também a casa da terra, é também a casa do ar, é a casa de todos os animais, todos os pássaros, todas as plantas, todas as florestas, todos os recantos. Então, essa palavra comum associada à palavra casa é extremamente significativa. Então, esta expressão oikumene, essa expressão, ontem eu participei de um congresso que se chama oikos, não é? Tudo para se referir exatamente à casa comum. Então, esse significado foi ampliado. Houve uma dilatação da expressão casa comum quando o Papa Francisco começou a utilizá-la, e oficialmente e particularmente ali na encíclica Laudato Si. Louvado seja meu Senhor por toda a criação, por tudo que existe, etc. Agora, em algumas situações, acontece o contrário. Quer dizer, o significado da palavra ele pode ser minimizado, encolhido, e pode até sumir temporariamente. Então, há palavras, há expressões que já tiveram significados muito importantes, muito edificantes, muito necessários e que na história vão ficando. O Papa Francisco tem também a facilidade de praticar, de criar neologismos, palavras novas. É muito interessante, né? Primeirar, por exemplo, é um verbo que praticamente ele criou, não é? Que é tomar a atitude de ser o primeiro, né? Então, o que ele faz com casa comum, com esta expressão? Ele toma a expressão, relaciona esta expressão casa comum com tudo o que existe, portanto, enriquece, faz um adensamento, não é? Literário, hermenêutico, etc., à expressão e oferece ao mundo. Assim, nós temos um fenômeno muito curioso. Hoje, o mundo inteiro fala de casa comum. Como você bem disse, quer dizer, é uma expressão que já existia, mas que não estava, digamos assim, na ponta da língua de cada um. Então, agora ela continua existindo, só que ela salta de nossa boca, e o que sai pela boca é o que vem do coração e da mente, ela salta da nossa boca a todo instante. Então, está todo mundo não só preocupado, mas, felizmente, muita gente já está atuando para defender, proteger a casa comum. Então, é isso que está acontecendo, e por isso esta expressão, casa comum, tem sido muito utilizada. Existe um instituto em São Paulo chamado Instituto Casa Comum, né? Então, lá estão pessoas que pensam ações ligadas ao meio ambiente, às pessoas mais pobres e assim por diante. Muito bem, estamos conversando então com Dom Joaquim Moll Guimarães, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, reitor da PUC de Minas, e agora também, neste bojo da Casa Comum, cria-se no dia de ontem também uma escola comum. E o que seria essa escola comum e a que ela vai se dedicar, Dom Moll? Então, aí eu quero falar com vocês com uma alegria muito autêntica, uma alegria verdadeira, essa alegria que a gente sabe que é perene. Ontem um professor disse assim, depois que terminou a sessão de inauguração da escola Casa Comum
Formação Política de Cristãos Humanistas. Ele disse assim: foi uma noite memorável. Nós não esqueceremos esta noite. Reunimos-nos assim, online, como nós estamos aqui, com esse tipo de presença, que, aliás, é uma presença boa, né? Se por exemplo, se eu tivesse que ir hoje, nesta manhã, agora, neste horário, para estar com você em Brasília, certamente seria impossível. E está sendo possível a gente conversar graças à tecnologia. Graças à tecnologia, ontem nós fizemos esta inauguração. Inauguramos a Escola Casa Comum, essa é a primeira parte do nome. E o subtítulo, o subnome digamos assim, da escola porque aí diz o que ela é: Formação Política de Cristãos Humanistas. Cada palavra tem o seu peso, cada palavra tem a sua força, a sua importância. Esta escola, eu vou explicar o que ela é. Esta escola é muito importante que todos que estão aí ouvindo, vendo, participando desse momento, que verão depois, né, ajudem a passar essa ideia. Esta escola, ela está, digamos assim, sediada aqui na PUC Minas, em parceria com a Arquidiocese de Belo Horizonte, porque a universidade é da Arquidiocese de Belo Horizonte, mas ela é uma escola nacional. Aliás, ontem tivemos presenças, digamos assim, de pessoas do Canadá, de pessoas de Lisboa, em Portugal, acompanhando a fundação, né, a inauguração da Escola Casa Comum. Então, eu quase fico tentado a dizer que é uma escola internacional, né? Então, ela é para servir a todos aqui no Brasil, é a prestação de um serviço de qualidade à Igreja do Brasil. Por que ela se chama Casa Comum? Ela se chama Casa Comum por causa disso que falamos aqui. Porque a ação política dos cidadãos e cidadãs, e também das pessoas que exercem a política no sentido estrito da palavra, algum cargo eletivo, algum cargo governamental, etc., todos precisam atuar a favor da casa comum, que é a casa de todos. Então, essa expressão casa comum, que eu acho que vai, digamos assim, ser de fato um nome forte que todo mundo vai assumir, né? vai usar, já está aqui explicado. E as outras palavras? Primeiro, é uma escola, chama-se Escola Casa Comum. A escola é o lugar do saber, do aprendizado. A escola é o lugar, e assim concebemos escola, a escola Casa Comum, é o lugar da troca. Eu te ofereço algumas coisas que eu sei, que eu conheço, que eu experimento, que eu vivencio, e você faz o mesmo. E aí a gente vai trocando informações, saberes, conhecimentos, experiências. A escola, portanto, não é um lugar propriamente que a gente vai e volta. A verdadeira escola e o verdadeiro estudante, e nesta escola Casa Comum todos são chamados a ser estudantes, a gente vai e quando a gente sai desta escola, a escola não sai de nós. E por isso que essa palavra escola é importante. Quer dizer, é o lugar não só da formação, do aprendizado num determinado momento, mas é o lugar para manter as pessoas atualizadas. Então, escola, este lugar tão especial, casa comum, e, portanto, casa de todos. Grande desafio da casa comum que nós vivemos hoje é que há muita gente que pretende, né, e tem conseguido colocar para fora da casa comum, não é? Portanto, ela deixa de ser casa comum, porque se ela expulsa alguém, essa casa deixou de ser de quem foi expulsado, de quem foi expulso dali, não é? Então, se ela expulsa alguém ou expulsa algum componente que faz parte desta casa, nós temos um problema grave.
É assim que estão expulsando florestas, não é? Há muita gente que expulsa, que exclui as florestas, toca fogo, acaba com as florestas, como se floresta não tivesse mais um lugar na casa comum. Mas assim como se toca fogo na floresta para expulsá-la da casa comum, e nós precisamos tratar isso na escola casa comum, há aqueles que expulsam pessoas e tocam fogo em pessoas, na medida em que pessoas perdem os seus direitos fundamentais, né? Perdem a sua casa, perdem o seu emprego, perde a condição de tratar da saúde, perde a boa educação. Portanto, é uma pessoa em inanição. Uma pessoa assim é como uma floresta queimada, não é? Então, a gente está muito atento, né, à ideia da casa comum, e neste comum realmente incluir a todos. Ela precisa ser inclusiva necessariamente e precisa ser ao mesmo tempo comunitária. Então, escola, casa comum. Agora vamos ao subtítulo, porque talvez no subtítulo esteja ali a exigência maior para compreendermos o que se propõe esta casa, essa escola. São, então, 4 palavras. Formação política, 2, de cristãos humanistas. Então, primeiro é o grande desafio da palavra formação. Olha, Nuno, escute bem você, porque você vai virar agora testemunha do que eu vou dizer para você e para todos que estão nos assistindo. A formação que nós queremos praticar na casa comum é uma formação do século XXI. Isso quer dizer, nós vamos utilizar todos os recursos possíveis para fazer um processo formativo contemporâneo, que, portanto, inclui formas diferentes de viver. Nós queremos, nesta formação, trabalhar com jovens, com a linguagem jovem, que não é esta que eu estou utilizando, né? Então, formar jovens, ou seja, fazer essas trocas com jovens, interagindo com jovens, com adultos, com pessoas de segmentos diferentes da sociedade. Pessoas, por exemplo, de comunidades tradicionais, pessoas que vão exercer liderança e o comando de muitas coisas dentro da sociedade, sob o ponto de vista político, econômico, cultural e assim por diante. Então, esta palavra formação é também uma palavra adensada de significado, mas nós não queremos virar as costas para o presente e buscar só a forma antiga de formação. Nós estamos nos sentindo desafiados a praticar uma formação contemporânea e adequada a cada segmento com os quais nós vamos trabalhar. Ora, esta formação, segunda palavra, é formação política. Por uma razão muito simples, porque, embora a sociedade capitalista que nós vivemos, de mentalidade e de filosofia e de princípios neoliberais, esta economia que, segundo o Papa Francisco, aqui no documento evangelical, ele diz que mata, não é? Então, nesta sociedade, embora as pessoas que trabalham nesse campo entendam que, e de fato a economia está na base das coisas, nós precisamos entender que é a política que transforma a economia. Portanto, a economia não pode ter a sua total autonomia, a autonomia do mercado, como se diz. Desculpa se estou entrando nesses assuntos, né? Mas é uma autonomia que precisa ser submetida às metas e também às práticas do bem viver para todas as pessoas. Uma economia que não respeita a necessidade do bem viver de todas as criaturas não merece o nome de economia, porque economia é a arte de administrar a casa comum. Então, por que estou dizendo isso? Só para concluir aqui, né? Por que estou dizendo isso? Porque a formação vai ser política, ou seja, nós pretendemos formar pessoas para que
politicamente consigam fazer alteração na sociedade, inclusive na economia, na cultura, na educação, na saúde, na questão social e assim por diante. E, finalmente, é para cristãos humanistas. Bem, nós estamos conversando hoje com Dom Joaquim Moll, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, reitor da PUC Minas, e agora também responsável por esta escola Casa Comum, inaugurada no dia de ontem, 4 de novembro, lá na PUC Minas. Dom Moll, por tudo que o senhor traçou até aqui, percebe-se também que o magistério do Papa Francisco está bastante acentuado na escola comum, na escola Casa Comum, e por isso, com esta formação política, com esse objetivo principal de formação e capacitação política, a Fratelli Tutti, então, tem bastante ação nos objetivos da escola Casa Comum. O senhor traz como um dos eixos da escola Casa Comum esta formação política. Ela tem objetivo central também de preparar lideranças políticas para uma vida política nas eleições, exercício nas eleições, e já para o próximo pleito, ou é algo a se pensar ainda, é algo distante de nós? Não, Nuno, não é distante, não. Já está em andamento e você tem plena razão. Que esta escola é para preparar politicamente cristãos e também não cristãos, aqueles que professam os mesmos valores dentro dos cristãos, que sejam humanistas. Então, essa expressão cristãos humanistas parece uma expressão redundante, né? Se falar cristão, já não está incluído humanista. Então, aqui quero, de fato, cutucar, não é, um pouquinho essa situação que a gente está vivendo. Hoje há tanta gente que se diz cristã, e católica, inclusive, mas que não se pauta, não se deixa pautar pelo humanismo cristão. Então, nós queremos cristãos, mas humanistas, e só os humanistas, não é? Por quê? Porque eles poderão exercer funções de liderança. A nossa intenção é preparar pessoas para exercer funções de liderança. Quais são essas funções? Por exemplo, coordenar alguma coisa importante na comunidade, na cidade onde a pessoa mora. Depois, outra situação que é muito importante, preparar pessoas para o exercício de cargos eletivos. Por exemplo, o vereador para uma Câmara, um deputado para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal, um senador para o Senado. Quem sabe algum presidente da República ou alguma presidenta da República vai assumir um dia a presidência do nosso país, tendo passado pela escola Casa Comum. Quem sabe? Quem sabe? Não é? Mas nós queremos também oferecer esta formação para humanistas no campo executivo, no campo judiciário. Então, pessoas que exercem função neste campo, pessoas que exercem a função política à frente de movimentos sociais que são muito importantes. Então, mas vamos nos deter aí onde você tocou. Esta Casa Comum deseja muito preparar pessoas mesmo para que assumam funções eletivas. E já estamos com uma primeira, rodando já uma primeira iniciativa, que é uma espécie de um curso de preparação de pessoas de como fazer a captação de recursos para a campanha e como prestar contas eticamente destes recursos, não é? Então, nós vamos pegar desde assuntos assim que são bem específicos até assuntos amplos, como o compromisso com o meio ambiente, como a retirada dos brasileiros da casa da miséria, porque tem a casa da miséria, então retirar os brasileiros da casa da miséria, não é? Então é isso mesmo. Desejamos muito, sabe? Se a gente conseguisse pensar e ao mesmo tempo praticar e colocar na cabeça de todos, olha, todos os cristãos, católicos, evangélicos, etc., que desejarem se candidatar, beberem um pouquinho desta fonte
da escola da Casa Comum, que terá como vertedor da água, que nasce assim como uma fonte mesmo, a doutrina social da igreja. Dom Moio, como é que as pessoas podem acessar a essa escola Casa Comum? Como é que os interessados nesta escola podem já participar dos cursos e as plataformas que estão sendo oferecidas? Sim, então, veja bem, a escola comum, que este ponto eu ainda não falei, e aí ajuda a direcionar as pessoas que querem as informações. Ela está sendo organizada dentro de um núcleo maior que existe na PUC Minas, que é o Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas, que já tem muitos anos de experiência. Então, a escola Casa Comum é um dos elementos que compõem este Núcleo de Estudos Sociopolíticos. NESP. Eu acho que muitos conhecem, não é só ele, claro, há várias pessoas, mas o professor Robson Sávio, não é? Que coordena o NESP, o Núcleo de Estudos Sociopolíticos. A escola é coordenada por uma professora extraordinária, uma pessoa muito interessante, jovem, muito jovem, é a professora Raquel Almeida. E na coordenação da escola está o Eduardo Brasileiro, que muitas pessoas conhecem no Brasil, e duas outras pessoas, Laura Diniz e Lilian Daniela. Lilian é cientista política. Então, nós temos aqui, então, uma composição de coordenação dentro do núcleo. E para você acessar, entre lá no portal da PUC Minas, www.pucminas.br, e ali você encontra todos os núcleos que compõem tudo, né? E do próprio NESP, né? O NESP é muito conhecido, basta você, porque o jeito mais fácil, melhor do que um telefone, que também poderia passar, mas é esse jeito aqui pela internet, porque as redes sociais do NESP, NESP mudo, NESP. Então, você coloca lá, www.nesp, e aí te dá um conjunto de redes sociais que você pode acessar com muita facilidade. Faça um contato conosco, vai ser um prazer. Muito bem. Então, o Despertar com Justiça e Paz desta sexta-feira está conversando com Dom Joaquim Moll sobre Escola Casa Comum, inaugurada no último dia 4 de novembro. Mas gostaria também de discorrer com o senhor, Dom Moll. Dom Moll é também o presidente da Comissão de Comunicação, da Pastoral da Comunicação na CNBB, que trata não só da pastoral, mas da comunicação como um todo. Aproveitando essa oportunidade do senhor, Dom Moll, queria lhe perguntar um pouco, entrar nesse tema tão pujante hoje no Brasil e que está na pauta, está na ordem do dia, que é a questão dos fake news e os julgamentos que estão discorrendo no momento sobre fake news. E isso também afeta a comunidade cristã, afeta a igreja como um todo, porque, vez ou outra, a própria igreja tem sido atacada, o Papa Francisco, com todo o seu magistério, tem sido atacado muito frequentemente, até por lideranças políticas, né? E oxalá que a escola Casa Comum prepare melhor lideranças políticas para evitarmos esse tipo de ataques de ordem até muito pessoal. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco para nós a sua avaliação sobre essa situação toda e as implicâncias deste momento que a comunicação social tem empregado na vida pública e social do nosso país. Sim. Então, Nuno, você toca numa questão que diz respeito a todos nós, pessoalmente e também coletivamente. Diz respeito também às pessoas nas suas comunidades eclesiais. E é muito sério a situação que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós entramos no momento da história do Brasil que é caracterizado mesmo por um cultivo do sentimento e da prática do ódio, sabe? Essa é a questão fundamental. O Brasil sempre teve as suas contradições, como toda e qualquer sociedade, em todos os lugares,
inclusive pessoas que pensam muito diferentemente umas das outras. Mas a convivência democrática na experiência do Brasil, sobretudo depois da ditadura militar, portanto já há algumas décadas, era suficiente para absorver, não é, estas contradições, essas maneiras de pensar, porque a democracia abre o espaço para todos. Eu estou usando uma expressão que procurei aqui nas minhas reflexões, nos meus pensamentos, que ajuda a entender por que entrou esse estado de ódio, né, nas relações dos brasileiros, porque é isso que explica a questão da fake news. E uso esta expressão, olha, nós estamos caminhando na história do Brasil e, de repente, sabe aqueles... aqui em Minas a gente chama de bueiros, aquelas tampas de ferro que no asfalto das ruas, tampa assim, é o lugar onde os trabalhadores às vezes até entram para poder consertar alguma coisa da rede de esgoto, da rede de água. Então, são vários canais que existem, são subterrâneos. Então, na história do Brasil, aconteceu, a história recente, agora, no presente momento, de esses bueiros soltarem as suas tampas e lá de dentro do esgoto vieram pensamentos, atitudes de ódio, de rancor, de revanche, de desconsideração, de aporofobia e todas as fobias que você pode acrescentar aí. E isso está encarnado em pessoas que estão no governo, pessoas que estão em lideranças de empresas, pessoas que estão na sociedade, nas famílias, que se organizam em grupos nas redes sociais. Então, tudo isso veio como uma espécie de esgoto, veio do esgoto. A homofobia, o descuido, a aporofobia, que é o nojo, o desprezo pelo pobre, não é? Essa postura diante de indígenas, das comunidades negras, enfim, tudo isso, do favelado, do que mora no cortiço, dos moradores de rua, das crianças e adolescentes desamparados, etc. Então, tudo isso veio, digamos assim, sendo pensado e tratado a partir do esgoto, e não da história, mas do esgoto da história. Então, isso disseminou, junto com as pessoas que assumiram o poder, gente muito influente, isso disseminou no Brasil. Então, quem criou isso é quem estava no subterrâneo, não é? No subterrâneo da história, com estes pensamentos, com estas práticas. É por isso que tem fake news. Fake news não é uma mentira qualquer. Fake news é uma mentira pensada, planejada, elaborada para poder atingir aquela pessoa, aquela instituição, aquele grupo. Fake news não é uma mentirinha qualquer. Fake news é uma mentira que destrói as pessoas. Então, como é que nós, como igreja, e assim quero terminar, tratamos isso? Olha, na CNBB, nós conseguimos, graças a Deus e à competência de pessoas que trabalham na comunicação, nós conseguimos formular um plano estratégico de comunicação da CNBB. Esse é um avanço muito grande, de modo que a CNBB atua em diversas frentes ao mesmo tempo, no campo da comunicação, que vai desde as mais tradicionais, programas de TV, etc., até as redes sociais. Agora, ela tem princípio, ela tem postura. Por exemplo, ela não vai fazer, me permita usar essa expressão, um bate-boca. A CNBB não faz bate-boca. A presidência da CNBB não faz bate-boca. Nenhum bispo faz bate-boca. Por quê? Porque isso significa confirmar esse estado de coisas que está aí. Nós tratamos o assunto com o compromisso da verdade e tem algo muito importante, porque a maior parte dos ataques à CNBB é por causa da postura da CNBB na defesa dos pobres,
é esta postura em busca daquilo que o Papa chama da boa política, não é? Na Fratelli Tutti, exatamente porque você citou aí, né? Está aqui em minhas mãos. Ando sempre com esse documento e com esse outro aqui, Evangelho Gaudium, né? Então, a CNBB, ela atua a partir desses princípios. Por isso que muitas vezes a pessoa pergunta, a CNBB não vai responder? Vai responder a quem? Então, se veio do esgoto da história, a CNBB não vai responder definitivamente, né? Mas nós vamos caminhando com a mensagem, isso sim, do Evangelho de Jesus. E de Jesus com o seu Evangelho, que é o Evangelho do Reino de Deus. Vamos enfrentando, cada dia, Leandro. Cada dia é uma história. Muito bem. A Comissão Brasileira de Justiça e Paz já, em nota pública, já se solidarizou ao Papa Francisco e a todo o episcopado brasileiro, e nós aqui, então, no programa Despertar Justiça e Paz, renovamos nossa solidariedade do MOL ao senhor e a todos os seus irmãos bispos, e estamos somados e irmanados nesta conquista, e oxalá que a escola, a casa comum, possa formar novas lideranças, com novas perspectivas, e com posturas mais humanas e cada vez mais a serviço da sociedade contra os fake news, contra essas posturas que surgiram do esgoto, como o senhor disse, né, desses porões da sociedade tão ruim e tão desprezível que ainda existe entre nós. Construamos pessoas melhores a partir da escola, a casa comum, foi o tema do nosso Despertar Justiça e Paz no dia de hoje, um tema que certamente voltará ao nosso debate, porque vamos precisar discorrer e aprofundá-lo ainda mais, e desde já agradecendo a presença de Dom Joaquim Moll, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, reitor da PUC Minas e presidente da Comissão Episcopal para a Pastoral da Comunicação na CNBB, deixando este tempo, Dom Moll, para que o senhor possa não se despedir de nós, mas dizer um até breve, porque certamente vamos trazê-lo novamente a este programa para discorrer mais sobre a Escola Casa Comum e o magistério do Papa Francisco e as ações da Igreja no Brasil. Queridos amigos e amigas da Justiça e da Paz, amigos e amigas da Comissão de Justiça e Paz. A comissão é o núcleo, mas reúne todos os amigos da Justiça e da Paz. Querido amigo, irmão Nuno, você é muito importante, você tem exercido um papel muito significativo em todo esse caminhar. Parabéns. Eu desejo que todos sejam marcados profundamente pela esperança e não deixem que roubem a sua alegria. Não deixem. É a alegria que nasce do Evangelho de Jesus, como diz o Papa Francisco. E para terminar, eu gosto muito de uma expressão, Nuno, e vou usar essa expressão aqui com todos os que estão nos vendo, nos ouvindo com atenção, participando. É uma espécie de teologia da companhia de Deus. Não há nada mais consolador, mais libertário, mais agradável do que sentirmos noite, dia e noite, em qualquer situação, a companhia de Deus, a presença de Deus ao nosso lado, caminhando conosco. Eu desejo, então, que o Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, seja a companhia de todos vocês. Fiquem com Deus. Amém. Obrigado, Dom Moll. E desta maneira, então, concluímos mais um programa Despertar com Justiça e Paz, convidando a todos para acessar as redes sociais da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Este programa fica disponível lá no nosso portal, justiçapaz.org, para aqueles e aquelas que desejarem revê-lo. E convido também a, mais uma vez, acessar o site da PUC Minas e ali, então, encontrarem a escola a qual fazemos voto de sucesso, Dom Moll, desde já auguramos que seja, de fato, a escola, casa comum, comum a todos, comum e acolhedora a todos aqueles que querem fazer da sua missão uma vocação para a vida social
e a vida política e a vida acadêmica também, porque se torna um momento de formação acadêmica. Então, desejamos a todos e a todas um bom dia, um bom fim de semana e até a próxima sexta-feira. Um abraço.